Continuando nossas aulas de geometria, vamos para razões trigonométricas no triângulo retângulo. As razões trigonométricas, mais conhecidas aí, as mais conhecidas são seno, cosseno e tangente, né? Então vamos entrar um pouco nessa parte, certo? Esse nível vai para terceiro médio dessa aula, então uma aula mais de revisão de todos os conceitos envolvidos. Vamos lá. Então, vou trazer alguns conceitos para iniciar a aula. Num triângulo retângulo ABC com ângulo reto A, né, tá aqui no cantinho, certo? Você tem algumas relações, são as razões. Primeiro, razão seno, seno de alfa, nesse caso, cateto oposto sobre a hipotenusa. Cateto oposto é o B, hipotenusa, o maior lado, A. Cosseno de alfa, cateto adjacente, tá aqui, C dividido pela hipotenusa, que é a A também. Então, B sobre A, C sobre A. E a última dessa aula, tangente de alfa, cateto oposto sobre o cateto adjacente. Vai ficar B sobre C. Nos exercícios, a gente vai substituir essas letras por valores. Outra coisa que é bom vocês lembrarem também são as relações de seno dos complementares, cosseno dos complementares, tangente, que a gente já vai ver no exercício daqui a pouquinho, e os ângulos aí notáveis, né? Os valores notáveis, seno de 30, seno de 45, de 60, o cosseno e a tangente de todos esses pela tabela. Essa tabela é bom decorar, né? É bom você saber ela já inteirinha, facilita bastante na hora de resolver os exercícios. E a outra relação, que é a de seno e cosseno, né? Que você tem que o seno ao quadrado mais o cosseno ao quadrado do mesmo ângulo tem que dar 1, certo? Vamos então para o primeiro exercício aqui. Para o triângulo retângulo a seguir, calcule o seno de alfa. Seno, cateto oposto sobre hipotenusa. Ele não deu hipotenusa aqui, mas a gente pode calcular por Pitágoras, né? Você tem aqui um triângulo retângulo, 12 ao quadrado, 5 ao quadrado, você tem que aqui vai dar raiz, que vai dar 13, né? Então essa hipotenusa vai dar 13. Então cateto oposto pela hipotenusa é 5 sobre 13, sempre em relação ao ângulo que ele está pedindo. Seno de alfa, cateto oposto é 5, hipotenusa 13. 5 sobre 13 e deixa na forma de fração. Próximo, seno de beta. Cateto oposto de beta. Cateto oposto de beta é o 12 sobre a hipotenusa, que é 13. 12 sobre 13. Certo? C. Cosseno de alfa. O alfa está aqui na esquerda. Cosseno, cateto adjacente pela hipotenusa. Então, 12 sobre 13. Cosseno de beta. O beta estava lá em cima. Cateto adjacente pela hipotenusa. 5 sobre 13. Tangente de alfa. Cateto oposto sobre o cateto adjacente. São os dois catetos. 5 sobre 12. Tangente de beta, também os dois catetos, só que na ordem inversa. Cateto oposto sobre cateto adjacente. Essas são as funções trigonométricas, os valores apresentados. Ok? 2. Sabendo que o seno de alfa é 0,6 e o cosseno de alfa é 0,8, calcule as medidas x e y indicadas na figura abaixo. Então aqui você tem um triângulo retângulo e esse 15 representa somente a hipotenusa, né? Então você tem que usar alguma relação que envolva a hipotenusa. Vamos ver o que eu posso usar. No caso do 0,6, ele é um seno, então ele vai envolver cateto oposto e a hipotenusa. Quem que é o cateto oposto do alfa? Ó, cateto oposto, x, hipotenusa, 15. Então, o seno de alfa é x sobre 15, cateto oposto sobre a hipotenusa. E eu sei que o seno é 0,6, substituindo esses valores e multiplicando em cruz, eu chego que o x vale 9, certo? E o y, analogamente, ele é um cateto adjacente ao alfa, eu tenho hipotenusa, vou envolver o cosseno, né? Então, o cosseno de alfa é y sobre 15, cateto adjacente pela hipotenusa. Y sobre 15, multiplicando em cruz, você tem que y vale 12. Poderia usar um Pitágoras também, depois que eu já achei o valor de x? Também poderia. 3. Sendo seno de 37 igual a 0,6, calcule
Normalmente, quando aparecem esses ângulos mais estranhos, desse tipo, que ele dá um valor apenas e não dá figura, nada, você vai ter que usar as relações de complemento, né? Então vamos ver. Cosseno de 37. Só que ele só deu o seno de 37. Que relação que envolve seno e cosseno, né? A soma dos quadrados. Então, eu tenho que o quadrado do cosseno, né, mais o quadrado do seno daria 1. Ele já passou para o lado direito, o seno, né, ao quadrado, e ficou negativo. Então, ficou cosseno ao quadrado, só para lembrar, essa última relação aqui, ó. Tá, ó, seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado de alfa. Voltando para o exercício. Aqui, isso. A gente tem o quê? Que o cosseno ao quadrado de 37 é igual a 1 menos o seno ao quadrado. Claro que essa simbologia às vezes confunde um pouco, tá? Então você pode simplesmente colocar cosseno ao quadrado igual a 1 menos seno ao quadrado. Cosseno de 37 eu não sei. Você pode chamar isso aqui de x também, de x ao quadrado. 0,6 ao quadrado vai dar 0,36. 1 menos 0,36, 0,64. Esse quadrado vai na forma de raiz, que vai virar 0,8. Então, cosseno de 37, 0,8. O outro, eu tenho seno de 53 e eu tenho seno de 37, né? O que esse 53 ele é do 37? Ele é um complementar, é um ângulo complementar. Se ele é um ângulo complementar, o seno de 53 é igual ao cosseno do 37, certo? E se eles são iguais, ele é 0,8. Por quê? O cosseno de 37 já foi calculado nesse exercício aqui. AC, 53. Cosseno de 53 e seno de 37, certo? Eu posso falar que o cosseno de 53 é igual ao seno de 37, porque eles são complementares também. E o seno de 37 está no enunciado, né? 0,6. Então ele vale 0,6. As relações de tangente são o quê? Seno dividido por cosseno. Então, tangente de 37 é o seno de 37 dividido pelo cosseno do mesmo ângulo. Seno de 37 é 0,6, cosseno 0,8. Claro, simplificando isso daqui, né? Transformando em números um pouco melhores, você tem 3 quartos, né? Você pode multiplicar por 10 e simplificar, ou pode simplificar e depois multiplicar por 10, tanto faz. 3 quartos. 53, seno de 53 dividido por cosseno de 53, os dois também já foram calculados, e é só simplificar, que vai ficar o inverso da D, né? 4. Calcule a medida x indicada na figura. Ele quer saber essa lateral inteira aqui. E você tem esse ângulo 30, esse ângulo 60, né? E essa medida 50. Colocando nomes aí nos vértices, nos nossos pontos principais, a gente tem A, B, C, D, E. E aqui, ao invés de x inteiro, eu coloquei x menos 50 nesse pedacinho, porque só essa parte de baixo vale 50, certo? Tudo vale x, portanto, aqui vai ser x menos 50. O que você pode obter com isso? Você tem um triângulo retângulo que envolve x menos 50 e um outro triângulo retângulo aqui bem grandão que também envolve o x inteiro, né? Então você pode usar alguma relação que tenha cateto oposto para esses dois triângulos. Os catetos opostos estão aqui. O que mais que você precisa? De outra medida. Não tem hipotenusa aqui, não tem essa medida de hipotenusa, então eu tenho que usar outro cateto, que é o cateto adjacente. E eu tenho essa medida aqui, não. Essa medida aqui é a mesma que essa, certo? Ainda não tenho valor, mas posso chamar isso aqui de uma variável. Vamos chamar essa aqui de y. Então você tem o quê? A tangente de 30, cateto oposto, x menos 50, sobre cateto adjacente, y, certo? E na outra, tangente de 60, cateto oposto x, dividido pelo adjacente, y também. Com isso, você tem um sistema que você tem que encontrar os dois valores, né? Substituindo por raiz de 3 sobre 3 e por raiz de 3, eu chego que o y vale x sobre raiz de 3. Substituindo na de cima, né, e invertendo ela, porque é uma divisão, transformando numa multiplicação, a gente obtém essa equação, corta esse raiz de 3 e passa o 3 multiplicando. Isolando o x, eu tenho 75. Se o x é 75, o y vai ser
75 sobre raiz de 3, que dá 25 raiz de 3. Racionalizando aqui já, né? Pronto, então já obtive meus dois valores. Como ele pediu só o x nesse caso, seria 75, né? Precisaria encontrar o y, ok? É só o x mesmo. Isso. E o último, calcule a medida de projeção do segmento AB sobre a reta R, sabendo que AB mede 40. Então aqui mede 40, ele quer a projeção nessa reta. O que seria projeção? Seria esse espaço aqui de baixo, né? Que é o mesmo que esse aqui de cima. E o ângulo daqui, ó, é o mesmo ângulo que 45. Então basta você calcular alguma relação que envolva cateto adjacente, que é o que você quer saber. E você já sabe a B, que é a hipotenusa e cateto adjacente, cosseno, né? Então, para descobrir essa medida A', B', basta você multiplicar o cosseno de 45 por 40. Já fiz isolando ela aqui, tá bom? Mas você pode fazer simplesmente assim, ó. Cateto adjacente AB', dividido pela hipotenusa. 40 ficaria aqui de baixo, 40, passando multiplicando, vai ficar desse jeito que está aqui. Multiplicando por raiz de 2 sobre 2, que é o cosseno de 45, eu tenho 20 raiz de 2 para essa projeção aqui, que é a mesma medida daqui de cima, certo? Para quem acompanha pelos materiais do Etapa 2020, adicionais sugeridos de 121 ao 128.